projeto RIS, Religiosidade do Imigrante, Saúde ou Sintoma, tem no seu título uma pergunta provocativa, né, que foi conduzida junto aos profissionais de saúde mental brasileiros e portugueses, né, por meio de entrevistas realizadas em profundidade no próprio local de trabalho desses profissionais e que buscou investigar como é que eles percebem a religiosidade dos imigrantes, como é que essa religiosidade se faz presente nos serviços de saúde mental, como é que eles lidam com ela, né? Como é que eles diferenciam uma experiência religiosa de uma doença mental, de uma manifestação de sintoma, por exemplo, né? Como é que a religiosidade desses profissionais estão presente ou não no modo deles atuarem, né? Como é que essa temática foi abordada ao longo da formação? Essas são as principais questões que foram tratadas com esses profissionais, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e os capelães. De um modo geral, o projeto mostrou que os profissionais lidam com a religiosidade o tempo todo, né? Os imigrantes trazem as suas religiosidades, às vezes, no próprio corpo, por meio da vestimenta ou de objetos sagrados, um crucifixo, uma fita do Senhor Bonfim, enfim, um véu, enfim. E isso está ali junto, né, com a pessoa o tempo todo. Os seus valores, o seu modo de ver a própria doença, né, o seu modo de interpretar a visão religiosa da doença, o modo de interpretar o tratamento, de fazer, de aderir ou não ao tratamento, ao remédio, tomar ou não tomar a medicação. As religiosidades também se posicionam sobre esses medicamentos e muitas vezes elas não tomam medicamento porque o pastor, né, recomendou que não tome ou que, né, aquilo é mais uma manifestação religiosa e não uma doença, enfim. Então eles lidam com isso no seu cotidiano. E, de um modo geral, os profissionais veem a religiosidade como positiva quando ela é propulsora de resiliência, de sentido da vida, de boas relações, né? E como negativa quando ela propicia muita rigidez, muito conflito, intolerância, né? E culpas, né? Enfim. Mas há casos em que os delírios são de conteúdo religioso ou as visões adquirem caráter patológico e aí os profissionais interpretam dentro do modelo médico como se tratando de um sintoma de doença mental. Enquanto que, às vezes, os líderes religiosos ou a própria pessoa dentro do seu valor religioso não vê dessa maneira. E neste caso, então, há situações bastante delicadas, especialmente quando se trata de imigrantes, que têm religiosidades, às vezes, muito diferentes daquelas aonde ele está hoje residindo, né? A maioria das pessoas que estão ali do lado dele. Então, essa é uma questão ética muito importante e que o profissional reconhece que, ao longo da formação, ela foi muito pouco trabalhada. O que ele tem são os manuais de saúde mental e aquilo que ele estudou dentro do modelo médico, do modelo mais biologicista, não é? Mas às vezes não teve uma formação mais sociológica, mais antropológica, que ajudasse a ter um olhar mais amplo para essas questões, né? E, de um modo geral, a temática da religiosidade e da imigração não foi abordada ao longo da formação de saúde. Com os capelães, ocorre uma situação um pouco diferente, porque eles tiveram ao longo da formação o estudo da religiosidade, mas específica daquela religiosidade na qual ele se situa, se ele é padre, foi a católica, se ele é protestante, né, foi a religião protestante, enfim, mas ele não tem uma formação, às vezes, mais abrangente para lidar com a diversidade. Por outro lado, ele também não teve a formação específica da saúde mental. Mas, em geral, os capelães, quando se deparam com situações que eles estão em dúvida, eles tendem a encaminhar para o serviço de saúde mental. O oposto não ocorre, os profissionais de saúde mental, em geral, não encaminham para as religiões, porque eles não veem nisso uma atitude ética. Então, aí a gente também tem uma outra questão que merece uma reflexão mais aprofundada, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. O fato é que o imigrante precisa de um cuidado especial e precisa de que os nossos serviços de saúde mental ofereçam competências mais específicas
para lidar com essas necessidades, né? E que as nossas diretrizes de saúde mental passem a contemplar mais essa questão na formação e nas diretrizes, na medida em que essa é uma temática cada vez mais relevante e presente no mundo contemporâneo. Em síntese, é isso. Aqueles que quiserem mais informações sobre o projeto e vários outros resultados que vale a pena de conhecer, pode entrar em contato conosco, né? O e-mail vai aí no final do vídeo. Muito obrigada.